Olá, eu sou a Dira Alves e esse é o nosso curso online e gratuito, o curso de meditação ampliando a consciência com Hatha Yoga. Esse é o nosso segundo vídeo, é o vídeo introdutório, onde nós vamos começar a falar sobre a teoria, a parte teórica do que é meditação e o que é meditar. E desde já eu quero agradecer todos os comentários, os agradecimentos que foram postados lá no meu blog, que foram postados nas minhas páginas, tanto do Espaço Terapêutico Vida Plena quanto do Sintonia Quântica, no meu perfil pessoal e também lá no meu canal do YouTube Sintonia Quântica e no antigo canal Adiran Alves. Muito obrigada a todos, espero que vocês possam utilizar esse curso de forma que venha contribuir para que vocês tenham mais qualidade de vida, principalmente com a respiração, que faz grande diferença no nosso organismo, e possam também ajudar aqueles que estão ao lado de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigada. E antes de começarmos a falar sobre o que é meditação, eu gostaria de deixar uma mensagem de Yogananda, que diz assim: o Deus da paz dirige hoje as minhas ações, no trono de meus pensamentos silenciosos. Ensina-me a tomar consciência de tua imensidade e imutabilidade, além de todas as coisas, e possa eu perceber-me como parte do seu ser imutável. Ao tomar plena consciência de minha unidade com Deus, recuperarei a minha condição de filho seu. Então, sem pedir nem mendigar, receberei a prosperidade, a saúde e a sabedoria completas. E avançarei com fé perfeita, confiando no poder do bem onipresente, que me outorgará quanto necessite, no momento em que necessite. Então, meditar, para muitas pessoas, é ficar quieto num canto, sem fazer nada. Mas para outras pessoas é o processo, é um mecanismo, é uma ferramenta, é o momento em que elas se encontram consigo mesmas. E assim existem várias finalidades para a meditação, vários sistemas, várias formas de meditar. Meditar nada mais é do que você entrar em contato com o seu ser divino. Porém, eu tenho aqui uma descrição breve do que seria meditar para mim. Diz assim, e isso que eu vou estar colocando aqui no vídeo também está na minha apostila, que será disponibilizada mais para frente. Meditar é como matar uma saudade que não sabemos exatamente de onde vem, nem do que estamos sentindo dessa saudade, nem de onde ela vem. Sentimos um desejo de matar a sede que a nossa alma tem de saber a sua origem divina, uma sede de Deus, do universo, de si mesmo. E quando não conseguimos expressar essa vontade em palavras, se é que há palavras que possam descrever esse sentimento, eu medito. Meditar é sentir a necessidade de preencher um vazio, ou mesmo de expandir uma satisfação. É permitir que o corpo relaxe completamente, soltar as tensões, energizar os órgãos internos, renovar as células, é modificar os padrões internos e sentir-se um ser integrado com tudo e com todos. Para mim, a meditação e o processo meditar faz com que eu permaneça no meu aqui e no meu agora, interna e externamente. Então é isso, pessoal. Meditar para mim, além de inúmeras outras coisas, é isso que eu citei aqui. Mas então, o que seria meditação? Muitas pessoas ouvem falar muito sobre meditação, tal, que a fulana de tal medita, que o grupo medita, mas na verdade nunca entrou em contato, ou às vezes até participa de uma ou duas aulas de meditação, mas não se adentra aos conhecimentos verdadeiros da meditação. Por que que a pessoa está naquela condição meditativa? Então, vamos começar aqui falando sobre o que é meditação. A palavra meditação vem do termo sânscrito meda, que significa sabedoria. E meditação significa, então, a realização ou realizar com sabedoria, entrar em contato com seu interior, com sua sabedoria interna.
através da sua sabedoria interior, entrar em contato com a sabedoria divina. A meditação se torna um guia prático em nossas vidas para podermos alcançar o sucesso na resolução dos problemas do dia a dia. A meditação nos abre caminhos para prosseguirmos mesmo diante das dificuldades, que são inúmeras. Nós não vamos ficar sem ter dificuldades, mas o importante é termos ferramentas que nos auxiliem a transpor essas dificuldades, vencer essas barreiras. A meditação pode e deve ser praticada por qualquer pessoa e de qualquer idade, porque já está inserida na nossa natureza humana. Então, assim, como nossos atos de pensar, de agir, as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos sentimentos, pensamentos e sensações já estão inseridas em nós, assim também essa questão da ação do meditar também. Muito dos conhecimentos sobre meditação provém dos hindus, dos orientais, dos budistas, que investigaram profundamente os segredos da alma do ser humano. Então, eles acreditam que a alma é regida pela lei da ação e reação, causa e efeito. Ou seja, melhor dizendo, eles acreditam, falam muito sobre a questão do karma, pois esta lei determina o destino da pessoa de acordo com as suas atitudes e ações praticadas. Então é preciso compreender, na verdade, a pessoa que realmente se aprofunda na questão da meditação, é preciso compreender que em nosso mundo ocidental ocorreu uma divulgação equivocada no que diz respeito a esse tema karma. Então, quando as pessoas começam a se aprofundar na meditação e começam a se deparar com essa questão do karma, elas acabam desistindo ou não compreendendo muito bem. Então, essa palavra karma origina-se do sânscrito também, que vem do verbo kri, K-R-I, que significa fazer, entre outras coisas. Então, o karma passou a ser um sinônimo de dor e sofrimento, de punição ou de castigo. Mas o karma não é apenas o sofrimento, mas também pode ser alegria, triunfo, libertação, prêmio. Então, neste caso, pode-se afirmar que há tanto o karma bom como o karma mau. Isso em questões de teoria, porque para mim o karma é uma outra coisa completamente diferente, porque você tem que vivenciar essa questão do karma, do dharma, no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas atitudes, nos pensamentos, compreender a lei do dar e receber. Então, existem inúmeros fatores envolvidos dentro dessa questão. E existem também inúmeros fatores distorcidos dentro desta questão. Aqui neste curso, nós não vamos trabalhar muito sobre essa questão. Eu estou só citando para que vocês possam compreender quando se fala das questões da transformação, porque você deve transformar, porque você deve fazer uma reforma íntima, o que está envolvido nessa questão da ação e reação dentro do processo de meditação. Então, vamos entender algumas coisas a respeito da metafísica. Qualquer ação ou reação gera karma, como eu já havia dito antes. Então, o mundo todo, sob o ponto de vista metafísico, é o resultado do karma, porque foi resultado de uma ação que gerou uma reação. Então, qualquer ação ou reação gera karma, porque existir é agir. Se você existe, obviamente você tem que agir. Até não fazer nada é também uma forma de ação, de não estar fazendo nada quanto deveria estar fazendo algo, se movimentando. Porque imagina só, se você ficar parado num canto por 5 horas, você está tendo uma ação de não fazer nada por 5 horas. E isso vai gerar uma reação, uma consequência de você ter ficado parado por 5 horas sem fazer nada, entre aspas, porque você não estando fazendo nada através do movimento, aparente para os outros, ali onde você está fazendo muitas coisas, porque você está pensando, você está respirando, seu organismo todo está trabalhando, você está emitindo uma onda de vibração, você está recebendo uma onda de vibração. Então, essa questão, para mim, do karma, de ação e reação, vai muito além do que propriamente alguns conhecimentos.
passados, e obviamente durante esses 20 anos eu venho estudando todas essas teorias e colocando em prática. Por isso que eu digo para vocês que se vocês colocarem em prática, vocês vão perceber, sentir que vai além daquilo que nos ensinaram, que tentam ensinar para as pessoas. Então, você só vai poder comprovar o que eu estou dizendo, tanto na questão aqui do curso de meditação, de relaxamento, de visualização e respiração, se você praticar. Então, é indispensável compreender essas leis cósmicas. Somente quando nós conhecemos essas leis é que podemos agir, ou mesmo minimizar as nossas dores e amarguras existenciais. E olha que nós não temos condições de conhecer essas leis todas da noite para o dia. Mas se você já conhecer algumas delas, ou se colocar em prática algumas delas, aquelas que você já vem conhecendo, que você vai praticando, uma vai gerando a ação e reação da outra, que vai vir na sequência. Compreenderam? E um exemplo disso que eu estou falando, aquele exemplo de Newton, da ação, que toda ação corresponde a uma reação igual e contrária, o exemplo da bolinha, né? Por exemplo, vocês imaginem que você tem nas suas mãos uma bola de borracha maciça, aquela bolinha, né, que a gente usa para jogar. Então você joga essa bola contra a parede com toda a sua força. A bola vai bater na parede e vai retornar para você. Quanto maior for a força que você colocar para jogar essa bolinha contra a parede, na mesma proporção que ela foi lançada contra a parede, vai retornar para as suas mãos. Ou seja, quanto mais você se esforçar para praticar o bem ou para praticar o mal, os seus resultados serão equivalentes. Quanto mais você faz, manda daqui para lá, mais você recebe de lá para cá com a mesma intensidade, com a mesma velocidade. Então, essa lei chamada comumente de lei do retorno, ação e reação, é dando que se recebe, e assim por diante, né? Causa e efeito, etc. Essa foi a descoberta de Newton. Porém, lá na Bíblia, para as pessoas que usam a Bíblia, no livro de Mateus, lá no capítulo 7, o versículo 1 e 2, se não me engano, lá diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, é com a medida, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, com a mesma proporção que nós agimos com os nossos semelhantes, nós teremos com essa mesma proporção uma reação. Também Lao Tse disse o seguinte, que quando o homem não mentaliza o mal não lhe acontece. Deixa o mal no berço da maldade e o mal não desgraça o homem. Então, todas essas ações, elas vão trazer consequências, independente de frases e de filosofias, etc. Mesmo que você não conheça nenhuma filosofia, que você não conheça nenhuma teoria, que você não conheça nenhuma técnica, você já está inserido nessa questão da lei da ação e reação. Então, se a pessoa gera somente pensamentos maldosos, pensamentos cruéis, pensamentos negativos, invejosos, ciumentos, etc., é isso que ela vai receber em troca. E às vezes as pessoas, elas estão padecendo de algumas doenças físicas, emocionais, mentais e espirituais e nem imaginam que pode ser uma reação daquilo que ela mesma está causando. Então, nós estamos exatamente no lugar que nos colocamos. Eu, você, todos, você está no lugar que você se colocou. Então, karma é o débito devido pela própria pessoa. Não é alguém que está te punindo, alguém que, entendeu? Um Deus, um segmento, sei lá, o que você imagine disso. Não é isso que está te causando o sofrimento. É você mesmo. Então, nós precisamos parar e olhar o que eu estou fazendo hoje. Qual a consequência do que eu estou fazendo hoje vai repercutir no amanhã. E aquilo que eu fiz ontem, será que está tendo uma repercussão hoje? Então, nós não podemos usar como desculpa essa questão do karma, porque todos têm essa possibilidade de apagar esses sentimentos, pensamentos negativos e pagar os nossos débitos, que seriam, então, as nossas reações, ações dentro disso tudo que nós estamos falando. Então, se nós ficarmos em paz conosco mesmo, procurarmos ter pensamentos positivos, em qualquer tempo que quisermos, em qualquer coisa que venhamos a fazer, através da respiração, da mentalização, do relaxamento,
Isso é possível, porque você entra em contato com essas emoções, chamadas negativas, e você transforma isso, você conversa com elas, você mantém um diálogo com essas emoções, podendo então compreender o que está te levando a essa reação. Então, cada pessoa deve assumir a responsabilidade por sua própria vida. E o que quer dizer isso? Não é se sentindo culpado, nem censurado ou mesmo envergonhado e se punindo. Isso não vai fazer com que você transforme a sua vida. O simples fato de você saber que é o único responsável e a causa de sua própria vida é que você vai, a partir de agora, aprender a escolher determinadas ações que o tornará mais suscetível e estar mais vulnerável a receber as energias contrárias, as energias negativas, vai estar mais vulnerável a ver em sua vida aquilo que você não gostaria que estivesse ocorrendo, esteja ocorrendo, ou você vai estar mais suscetível às energias positivas, vendo a sua vida se transformar. Mas isso só depende de você, não depende da outra pessoa. Aqui no caso do nosso curso, não depende de mim fazer com que você busque essa transformação. Eu estou apenas passando a vocês uma ferramenta que eu utilizo há muitos anos, desde criança, para falar a verdade. Não é só durante 20 anos, não. No momento em que eu estou gravando esse curso, eu já tenho 43 anos. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a cuidar de mim mesma, quando você é criança, a partir dos seus 7 anos, você já tem essa condição de saber o que é certo, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, você já tem os seus próprios pensamentos, você já praticamente já tem uma personalidade quase que formada, ou em muitas já formada. E quando eu volto para trás, vou me lembrar disso, lá nessa fase dos meus 7 anos, eu já tinha uma personalidade, eu já não era como dizem alguns, Maria vai com as outras. Eu já tinha meus próprios pensamentos, as minhas próprias formas de pensar e de ver as pessoas. Eu gostava muito de observar as pessoas. Eu ficava sentadinha num canto e ficava observando o tempo todo. O que as pessoas faziam, por que elas agiam daquela forma. E assim eu fui crescendo e sempre observando as pessoas, não me envolvendo em determinadas situações. Então, provavelmente eu já venho praticando essa questão do karma desde de criança, né, sem mesmo saber. E depois, como tudo, é o que eu estou falando, toda ação leva uma reação, toda ação tem uma consequência e nós somos responsáveis 100% pela nossa vida, e aquilo que nós plantamos, nós colhemos, não tem como você plantar abóbora e colher melancia. Tudo isso que eu fui plantando desde criança, eu comecei a colher na minha fase depois da adolescência, fase adulta e até hoje. Tanto é que o meu caminho foi seguir tudo que é voltado para a natureza, tudo que é voltado para a mente humana de forma natural. Enfim, é um apanhado geral para que vocês compreendam que o simples fato de você saber que você pode buscar uma transformação na sua vida, que isso é possível, independente da idade que você tenha, já vai ser meio caminho andado. Então, a questão do relaxamento, que nós vamos aprender mais adiante, vai auxiliar você a se tornar mais calmo, mais tranquilo, vai ajudar você a refazer as suas vivências, vai ajudar você a dar uma nova oportunidade a si mesmo, a fazer a diferença, a viver mais e melhor. Na verdade, né, o que eu estou falando, a lei do karma é mais uma dentre as muitas leis do universo que favorece você. Ela não te desfavorece, ela te favorece o tempo todo. E aí nós vamos aprender que existem vários tipos de karma, né? Eu vou citar alguns no decorrer do curso e nós vamos trabalhar isso dentro da própria meditação do relaxamento. Isso, como eu disse lá no começo, tem que ser vivencial, não adianta ficar só na esfera da teoria, não. A importância da meditação é algo que vai além da vivência adulta. Se nós formos parar para pensar, a meditação, ao meu ver, ela é muito mais importante na fase da infância do que na nossa fase adulta. Porque é nessa fase que a pessoa está se transformando, é nessa fase da infância que ela está moldando a si mesma. Então, desde o momento em que nós nascemos, nós somos o tempo todo influenciados pelo nosso ambiente, pelo meio ambiente que nós vivemos. Além disso,
já no ventre da nossa mãe, né, nós já sofremos os efeitos gerados pelos sentimentos e emoções que a mãe traz durante a gestação, seja ele positivo ou negativo. E isso eu posso garantir para vocês, porque depois que eu me dediquei às práticas da meditação, ao yoga, enfim, que eu larguei as outras coisas para ser terapeuta, nesse período eu tive a minha segunda filha. E nessa época eu já ministrava aulas de yoga, eu passava muito tempo fazendo yoga, meditação, práticas espiritualistas. E aí a minha segunda filha, ela nasceu assim bem calminha, ela tem uma personalidade que é dela própria, óbvio. Mas eu percebo nela a diferença da primeira filha, porque na primeira filha eu trabalhava com outras coisas, era uma vida mais agitada, né, eram músicas diferentes, e mesmo assim surtiu um efeito na vida da minha primeira filha, exatamente aquilo que eu fazia antes. Moldou, obviamente, o que ela é, na verdade, né, o que ela veio fazer, a pessoa que ela é, o espírito que ela é, não tem nada a ver com aquilo que eu fazia, mas as práticas da época em que eu estava grávida dela influenciou muitíssimo no que ela faz hoje. Naquela época eu trabalhava com música, escrita, poemas, enfim, várias outras coisas. E ela é uma excelente escritora. Ela compõe, ela canta, ela escreve muito bem. Tudo aquilo que... os tipos de músicas que eu ouvia na época é a música que ela gosta também, né? Hoje em dia tem vários tipos de música, assim, mas na época eram outros tipos de música. Hoje em dia eu ouço muito mais mantras, até por conta do meu trabalho. Mas, enfim, o meu terceiro filho, já que eu tive esse ano, que é o Miguelzinho, que todo mundo chama ele de Miguelzinho, ele também passou por esse processo de meditação, só que um pouco menos, porque eu já estava inserida em outro tipo de trabalho. Sempre assim, quando eu falo inserida em outro trabalho, não quer dizer que eu abandonei o outro, mas quer dizer que eu estou avançando. E cada período, cada ano, eu vou selecionando as coisas que eu vou fazer nesse ano, então eu acabo me envolvendo mais. E nessa terceira gestação, o aprendizado foi outro, assim, dentro do contexto do meu trabalho, mas um pouquinho mais voltado para outros tipos de aprendizados. Uma integração, uma interação com novas energias. E eu posso perceber isso ainda no bebê. No momento que eu estou vendo esse vídeo, né, hoje é 8 de fevereiro de 2015, nesse momento hoje, o Miguelzinho está com 4 meses. Mas eu já percebo nele uma diferença, que eu não percebia na segunda filha e nem na primeira. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se as mães, né, o trabalho, eu sempre enfoco isso, porque no período em que eu trabalhava só com meditação e yoga, então eu dava aula para as gestantes, e a gente percebe a energia na sala da criança. Talvez isso, para quem ainda não conhece esse tipo de trabalho, seja assim, poxa, o que ela está falando, né? Mas para quem já conhece o trabalho, ou para quem já esteve grávida fazendo essa meditação, ou para os pais que trabalham com meditação, eles com certeza compreendem o que eu estou falando sobre os sentimentos, pensamentos, as reações e a energia, a vibração do bebê no ventre emitido para dentro da casa, de onde vai ser a sua nova casa. Então, se as crianças hoje, elas passassem por esse processo de meditação, tivesse como base as meditações, com certeza elas vão crescendo mais tranquilas, mais calmas. A mente dessas crianças se volta para si mesmas. Elas não crescem dentro do medo se o que elas vão fazer no futuro vai dar certo, se vai dar errado, se elas vão se formar, se não vão se formar. Elas vão vivendo um dia após o outro, um passo de cada vez. E essa energia que a pessoa emana, né? Essa onda de vibração, ela contagia a casa toda. Agora imagine as crianças, uma criança que desde o nascimento é incentivada e habitualmente ela faz uma prática de meditação. E quando eu falo assim, uma criança faz uma prática de meditação, não é que eu deixo aqui as minhas filhas 1 hora, 2 horas meditando, não. Enquanto eu estou no meu processo meditativo, eu chamo a pequenininha e ela fica somente 2 minutos ao meu lado meditando. A prática de respiração dela são 3 pranayamas. Ela não fica o tempo todo fazendo isso, mas só isso, assiduamente, todos os dias,
3 respirações, 7 vezes praticando o mantra Om. Só o fato dela inspirar e exalar e verbalizar o Om. E ficar sentadinha por 1 minuto, para ela, isso eu tenho percebido que é muito. Vai contribuir muito na vida dela. E o bebezinho, né, por estar no meu colo, ele vai recebendo também essas vibrações. Eu só faço o bebê dormir cantando os mantras apropriados para os bebês, né, para as crianças, ouvindo a musiquinha de relaxamento. Então é isso a minha vivência hoje em dia. E já com a mais velha, ela já tem as suas próprias opções de música, mas mesmo assim, ela já tem o seu processo de relaxamento, seu processo de meditação, porque depois de um certo tempo, você tem que deixar os seus filhos caminharem por si mesmos. Aquilo que você ensinou, eles vão praticar, né, da forma deles, do jeito que eles podem fazer, dentro de um contexto, né, de teoria, mas tem que ser assim. Você não pode obrigar o seu filho a fazer aquilo exatamente que você faz. Então, isso é ser livre, é dar liberdade para o outro. Permitir que esse ser desenvolva suas asas, voe e volte no momento apropriado. Faça aquilo que ele tem que fazer, mas pensando que há algo que ele pode fazer que possa transformar a sua vida. No momento de dificuldade, o que ele vai fazer? Bom, então me ensinaram que se eu estiver passando por uma dificuldade, eu sento, respiro, relaxo, atraio para mim essa onda positiva que está em todo lugar, em todas as pessoas, e vou continuar a minha vida. Nada de ficar pensando negativamente, se prostrar diante das dificuldades. Então imaginem a humanidade se todas as crianças aprendessem a fazer essas meditações, relaxamentos, visualizações, se elas aprendessem desde criança que o todo, que o universo é uma onda e que ela vibra e que ele está inserido nesse universo e que o universo está inserido nele, sem medo, sem fobias, sem depressões, sem tristezas. Essa criança cresce aprendendo que ela vai enfrentar dificuldades, mas ela também cresce sabendo que há muitas ferramentas que possam auxiliá-la no seu desenvolvimento, no seu crescimento, e que ela vai se tornar um adulto um dia saudável, sábio, adquirindo conhecimentos, desenvolvendo a sua própria sabedoria interior. Então, esse é meu recado para os pais, né, que têm crianças e que podem aí adquirir. É muito fácil você ajudar uma criança a fazer relaxamento, respiração. E aqui no nosso curso, vou estar sempre falando, colocando coisas a respeito das crianças, porque eu acho isso fundamental. Não há como você construir uma casa se você não tiver um bom alicerce. Nós não começamos a construir uma casa pelo telhado, mas sim pelo alicerce. E o futuro, um futuro adulto, próspero, saudável, abundante e feliz, ele não começa da fase adulta, ele começa lá desde o momento da concepção. Então, se você começar a dar um alicerce firme para os seus filhos, um alicerce sólido, as paredes vão se erguendo, a segurança vai surgindo e, obviamente, ele vai se transformar num adulto, numa casa firme, construída, num solo firme e que vai dar os seus frutos ali, obviamente, na medida, na proporção e no tempo certo. Então, quais são os benefícios da meditação? Harmonizar a função respiratória, isso é fundamental. Descansar o físico, o mental e o emocional. Equilibrar e harmonizar o metabolismo e o sistema hormonal. Ajuda a prolongar o período anabólico, ou seja, de crescimento e reparo do ser humano. Reduz o processo catabólico, ou seja, o declínio, né? Retardando o processo de envelhecimento. Desenvolve maior autoliderança, que é o que eu estava falando. Fortalece o sistema imunológico. Produz um relaxamento consciente profundo. Reduz o estresse, a depressão, a ansiedade, a insônia, o nervosismo, a TPM, etc. Ameniza as dores crônicas de dores de cabeça. Faz com que o seu estado de ira, raiva, ódio, angústia e etc. diminui. Melhora a sua autoestima. Desenvolve mais disposição, desenvolve a criatividade. Você adquire mais serenidade e concentração. Desenvolve o poder da visualização criativa e desperta a intuição,
desperta a espiritualidade que há em você e muito, muito, muito mais. Então é isso, pessoal. Obviamente que seriam muitas e muitas e muitas coisas para se falar com respeito o que é meditação, mas como eu disse lá no primeiro vídeo de chamada, isso não é um curso só de teorias, mas de prática. Então o que eu estou passando no vídeo são vivências e práticas para que vocês possam fazer no dia a dia. Teoria é fácil, vocês vão comprar vários livros, tem inúmeros livros, você compra, absorve aquele conhecimento, filtra aquilo tudo, o que é bom para você absorve, o que não é bom para você no momento, você deixa lá guardadinho na sua estante, que um dia, conforme você vai avançando, você vai lá dar uma olhada, dar uma lida e ver que aquilo é para aquele momento atual que você está vivendo. Mas aqui no nosso curso é apenas vivencial mesmo. É o resumo de tudo isso, até porque hoje nós não temos tempo de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Há uma necessidade global de fazermos as coisas com mais agilidade, com mais rapidez. E o aprendizado, o conhecimento, ele não fica deteriorado ou ele não perde a sua valia se for assim feito ou aprendido de forma mais rápida. Desde que seja aprendida o passo a passo mesmo, nada de ficar enchendo sacolas e sacolas na nossa mente de conhecimento. O conhecimento sem prática não adianta nada. É igual como diz na Bíblia, a fé sem obras é uma fé morta, né? Então, se você tem conhecimento, mas não pratica, então não adianta, não é isso? Então é mais fácil você ter a prática, porque no período que você vai tendo a prática, você também vai absorvendo o conhecimento. Tá certo? Então esse é o nosso primeiro vídeo sobre um pouco de teoria do que é meditação. Espero que eu possa ter contribuído com você, levando um pouco da minha vivência. E no próximo vídeo nós vamos falar a questão do relaxamento. Dentro do tema meditação existem várias etapas. E neste começo nós vamos estar falando um pouco de cada etapa para que possamos então fazer a prática. Falar da próxima etapa e fazer a prática, ok? Então eu quero deixar o meu grande abraço, espero que vocês possam praticar, gostar. Qualquer dúvida, deixem um comentário lá na minha fanpage, que é a Sintonia Quântica. Pode ser também no meu perfil, Adira Almeida, pode ser aqui no meu canal, Sintonia Quântica, ou pode me enviar um e-mail, caso você tenha uma dúvida em particular ou alguma questão particular. Eu estou aberta a ler os e-mails e a respondê-los todos na medida do possível. Então, para quem vai me enviar e-mail, vai ser para sintoniaquântica@gmail.com. Eu vou gostar muitíssimo de ler sobre o que vocês estão pensando, ler sobre as suas experiências. Se vocês quiserem compartilhar também as suas experiências de meditação embaixo do vídeo ou lá na minha fanpage onde eu posto os vídeos, serão bem-vindos, porque de repente aquilo que você está vivenciando, que você vivenciou antes, aquilo que você está passando, vai servir de experiência para as outras pessoas que também estão seguindo os vídeos e que eu não tenha falado sobre a questão no vídeo. Entenderam? Então, comentem, façam seus comentários, né, positivo ou negativo, porque eu sempre sou aberta também a correções, porque somos humanos, somos seres falhos. Eu não costumo dizer que somos imperfeitos, eu sempre digo que nós somos criados perfeitos. Nós é que falhamos em determinadas coisas, mas como são falhas, há como ser corrigidas, tá bom? Então, um grande beijo a todos, eu sou a Adira Alves, até o nosso próximo vídeo.